Capítulo 3 Removendo o véu. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Entre as declarações famosas dos pais da Igreja, nenhuma é mais conhecida que a seguinte frase de Agostinho: Formaste-nos para ti, e nossos corações não terão sossego enquanto não encontrarem descanso em ti. Esse grande santo do passado nos dá, em poucas palavras, a origem e a descrição interior da natureza humana. Deus nos fez para si. Essa é a única explicação que satisfaz ao coração de qualquer homem racional, não importa o que diga sua razão mal orientada. Se uma educação defeituosa ou um raciocínio deturpado levarem um homem a pensar diferentemente, não há quase nada que um cristão possa fazer em seu favor. Para tal pessoa, eu não tenho mensagem. Meu apelo é lançado àqueles que já aprenderam isto sozinhos, instruídos pela sabedoria que vem de Deus. Dirijo-me a corações sedentos, cujo anseio foi despertado pelo toque divino, de modo que não necessitam das provas da razão. Esta intranquilidade interior é toda a prova de que precisam. Deus nos criou para si. O catecismo abreviado, preparado pela Augusta Assembleia de Reverendos em Westminster, conforme dizia a antiga cartilha da Nova Inglaterra, lança as antigas perguntas: que e por quê? E responde-as com uma frase dificilmente igualada na literatura evangélica. Pergunta: qual é a principal finalidade do homem? Resposta: a principal finalidade do homem é glorificar a Deus e gozar de comunhão com Ele para sempre. Com isso, concordam os 24 anciãos que se prostraram de rosto em terra para adorar aquele que está vivo para todo o sempre, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram e foram criadas. Apocalipse 4:11. Deus nos criou para seu prazer e nos formou de modo que nós, juntamente com Ele, possamos em divina comunhão usufruir daquela doce e misteriosa união de personalidades gêmeas. Sua finalidade foi que o víssemos e vivêssemos com Ele, captando a vida de seu olhar. Nós, porém, participamos daquela revolta horrenda a que se refere Milton ao descrever a rebeldia de Satanás e suas hostes. Rompemos com Deus. Deixamos de obedecê-lo e amá-lo e, por nos sentirmos culpados e temerosos, estamos sempre fugindo da sua presença. Todavia, quem pode fugir da presença de Deus quando o céu e até os céus dos céus não podem contê-lo? Quando, conforme testifica a sabedoria de Salomão, o Espírito do Senhor enche o mundo, a onipresença do Senhor é uma verdade, um atributo de sua perfeição. Sua presença manifesta é outra, inteiramente diferente, e desta presença é que temos fugido, à semelhança de Adão, ocultando-nos entre as árvores do jardim, ou como Pedro que recuou protestando: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5:8. Portanto, a vida do homem na face da terra é distante da presença do Senhor, separada da fonte bendita, que é seu verdadeiro lugar de habitação, o primitivo estado que não manteve a posição perdida a causa da sua incessante intranquilidade. Toda a obra de Deus na redenção tem por finalidade desfazer as trágicas consequências dessa calamitosa rebelião, levando-nos de volta a um relacionamento correto e eterno com Ele. Isso exigia que o problema do nosso pecado fosse resolvido de modo a satisfazer a justiça, para que pudéssemos ser plenamente reconciliados, e nos fosse aberto o caminho para voltarmos a uma comunhão consciente com Deus, a fim de vivermos novamente em Sua presença. Assim, através da atuação do Espírito Santo em nosso íntimo, Deus desperta em nós o desejo de voltar para Ele. Isso se faz sentir inicialmente pela falta de paz em nosso coração, o qual passa
a experimentar um profundo anseio pela presença de Deus, e então dizemos a nós mesmos: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Lucas 15:18. Esse é o primeiro passo, e conforme disse o sábio chinês Lao Tse, uma viagem de 1000 milhas começa com o primeiro passo. O processo de retorno da alma dos áridos desertos do pecado para a presença de Deus é representado de maneira sublime no tabernáculo do Velho Testamento. O pecador entrava primeiramente no átrio exterior, onde oferecia o sacrifício com o sangue sobre o altar de bronze, e se lavava em um grande vaso que ficava nas proximidades. Depois, transpondo o véu, chegava ao lugar santo, onde nenhuma luz natural penetrava, mas era iluminado suavemente pelo candeeiro de ouro, simbolizando Jesus, a luz do mundo. Também havia a mesa dos pães, da proposição que tipificava o pão da vida em Jesus, e ainda o altar do incenso, uma figura da oração incessante. Até esse ponto, o adorador já havia então desfrutado de várias coisas, contudo, ainda não chegara realmente à presença de Deus. Outro véu separava-o do Santo dos Santos, onde, acima do propiciatório, habitava o próprio Deus em gloriosa manifestação. Enquanto perdurou o tabernáculo, somente o sumo sacerdote podia ali entrar. E isso apenas uma vez por ano, com sangue que oferecia pelos seus próprios pecados e pelos do povo. Foi justamente esse último véu que se rasgou de alto a baixo quando Jesus rendeu o Espírito no Calvário, e o escritor sagrado explica que esse fato abriu o caminho para que qualquer homem pudesse aproximar-se da presença divina mediante o novo e vivo caminho, o Senhor Jesus. No Novo Testamento, tudo está de conformidade com essa figura do Velho Testamento. Os homens redimidos não precisam mais ficar parados à entrada do Santo dos Santos com receio de ali ingressar. Deus quer que acheguemos ousadamente à sua presença e nela vivamos para sempre. E essa verdade é para ser experimentada por nós de maneira consciente. É mais do que uma simples doutrina a ser mantida, é uma vida que precisa ser desfrutada a cada momento de cada dia. Esse fulgor da presença de Deus era a vida da ordem levítica. Sem ele, todos os demais objetos do tabernáculo seriam como caracteres de uma língua desconhecida, não teriam sentido nem para Israel nem para nós. O aspecto mais importante do tabernáculo era que Jeová estava ali, sua presença os aguardava do outro lado do véu. A presença de Deus é também a verdade central do cristianismo. No âmago da mensagem cristã encontra-se o próprio Deus, esperando que seus filhos redimidos se acheguem a Ele e tenham uma consciência vívida de sua presença. Hoje em dia, grande parte da cristandade só conhece essa presença teoricamente, desconhecem o privilégio dessa bênção dos filhos de Deus. Segundo pensam, pela sua própria posição doutrinária, o crente já está na presença de Deus. Nada dizem, entretanto, acerca da necessidade de experimentar essa presença na vida diária. O ímpeto arrebatador que impelia homens como McCheyne está completamente ausente. A grande maioria dos cristãos da nossa geração está vivendo neste nível de pobreza espiritual. O conformismo toma o lugar do zelo. Satisfazemo-nos com nossas possessões judiciais e, geralmente, nos preocupamos muito pouco com o fato de não termos uma experiência pessoal. Quem é este que habita no interior do véu e se manifesta como chama ardente? Não é outro senão o próprio Deus. Um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E um Senhor, Jesus Cristo, unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, e o Espírito Santo, Senhor e vivificador que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado. Contudo, essa santa trindade é um Deus, porquanto adoramos um Deus trino e uma trindade em um só, não ficando confundidas as pessoas nem dividida a substância, porquanto há uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito é uma só. A glória é idêntica
e a majestade é coeterna. Assim dizem em parte os credos antigos e assim declara a palavra de Deus. Além do véu, encontra-se Deus, aquele Deus a quem o mundo com estranha volubilidade tem procurado às cegas para que porventura o possam achar. Atos 17, 27. Até certo ponto, Deus se deixa revelar na natureza, mas sua revelação mais perfeita é a da encarnação, e agora espera poder mostrar-se na mais completa plenitude para os humildes de espírito e para os puros de coração. O mundo está perecendo por não conhecer a Deus, e a Igreja padece fome espiritual por não contar com a sua presença. A maioria de nossos males religiosos seria curada instantaneamente se entrássemos na presença divina, em autêntica experiência espiritual, tornando-nos subitamente cônscios de que estamos em Deus e de que Deus está em nós. Isso nos tiraria de nossa lamentável estreiteza de espírito e expandiria os nossos corações. Consumiria no fogo as impurezas existentes em nossa vida, como os insetos e os fungos da sarça ardente foram queimados pelo fogo que nela crepitava. Que grandeza infinita! E que oceano inexplorado é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Ele é eterno, o que significa que antecede o tempo e vive inteiramente independente do mesmo. O tempo começou com ele e com ele terminará. Deus não paga tributo ao tempo, nem dele sofre qualquer variação. Ele é imutável, o que quer dizer que ele nunca mudou, nem jamais poderá mudar em coisa alguma. Para mudar, teria que piorar ou melhorar, mas não pode fazer nenhuma nem outra coisa, pois sendo perfeito, não pode tornar-se mais perfeito ainda. E se tivesse de tornar-se menos perfeito, seria menos que Deus. Ele é onisciente, o que equivale a dizer que conhece, com um ato livre e sem esforço, toda a matéria, todo o espírito, todas as relações e todos os acontecimentos. Ele não tem passado nem futuro. Ele é, e nenhum dos termos qualificadores, limitadores, usados acerca das criaturas, aplica-se a ele. Dele são o amor, a misericórdia e a justiça, e uma santidade tão inefável que nenhuma comparação ou figura pode expressar. Somente o fogo fornece uma pálida ideia de sua santidade. Foi em chamas de fogo que ele apareceu na sarça ardente. Na coluna de fogo ele habitou durante a longa jornada pelo deserto. O fogo que brilhava entre as asas dos querubins no Santo dos Santos era chamado de glória da presença divina. Durante todos os anos de glória da história de Israel, e quando o antigo cedeu lugar ao novo, ele veio, no Pentecoste, em forma de línguas de fogo, cada uma das quais pousou sobre um discípulo. Spinoza escreveu acerca de amar a Deus intelectualmente, e existe um pouco de verdade no que ele disse, mas o amor mais excelente do homem para Deus não é o intelectual, e sim o espiritual. Deus é espírito, e só o espírito do homem pode realmente conhecê-lo. No mais profundo do espírito do homem deve crepitar a chama desse amor, pois do contrário não existirá ali um verdadeiro amor a Deus. Os grandes do reino de Deus têm sido aqueles que amam a Deus mais do que os outros. Todos sabemos quem são eles e lhe prestamos tributo com satisfação devido à intensidade e sinceridade de sua devoção ao Senhor. Se apenas pensarmos em seus nomes, a lembrança nos evocará perfumes como mirra, aloés e cássia, vindos de palácios de marfim. Frederick Faber foi um homem cuja alma suspirava por Deus, como a corça suspira pelas correntes das águas, e à medida que o Senhor se revelava mais e mais ao seu coração sedento, toda a sua vida ia sendo abrasada pela adoração, rivalizando até com os próprios serafins que estão perante o trono celestial. Seu amor a Deus se estendia igualmente às três pessoas da Trindade, mas parecia dedicar a cada uma delas um tipo especial de amor. Seu amor à pessoa de Cristo era tão intenso que parecia consumi-lo, incendiava-o por dentro como uma loucura doce e santa, e brotava de seus lábios como ouro derretido. Em um de seus sermões, afirmou, abre aspas, para onde quer que nos voltemos dentro da Igreja de Deus, ali está Jesus. Ele é o princípio, o meio e o fim de tudo. Para nós, nada há de bom, de santo,
de belo, de jubiloso, que ele não seja para os seus servos. Nenhum de nós precisa ser pobre, porque se assim o desejar, pode ter a Jesus como sua possessão. Ninguém precisa ser um pária, pois Jesus é a alegria celeste, e regozija-se em ter comunhão com corações que sofrem. Podemos nos exceder em muitas coisas, mas nunca chegaremos a saldar nossa dívida para com o Senhor. Podemos passar toda a vida falando sobre Jesus e ainda assim jamais conseguiremos esgotar todas as coisas maravilhosas que podem ser ditas a respeito dele. A eternidade não é suficientemente longa para aprendermos tudo sobre ele, nem para adorá-lo por tudo quanto tem feito, mas, enfim, isso não importa, pois estaremos para sempre com ele e nada mais desejamos. Fecha aspas. O ardente amor de Faber alcançava também o Espírito Santo. Não apenas reconheceu a divindade do Espírito e sua perfeita igualdade ao Pai e ao Filho, mas também anunciava isso constantemente em seus cânticos e orações. Prostrava-se de rosto em terra, em fervorosa e sincera adoração à terceira pessoa da Trindade. Com este exemplo, o que tenho para dizer é que Deus é tão grandemente maravilhoso, tão completamente aprazível, que pode, sem a ajuda de qualquer outra coisa além de si mesmo, satisfazer e até mesmo exceder às mais profundas exigências de nossa natureza, embora esta seja misteriosa e profunda. A adoração que Faber conhecia de experiência, e seu nome é apenas um entre muitos que ninguém pode numerar, jamais será experimentada por nós se a buscarmos apenas através do conhecimento doutrinário de Deus. Os corações que estão cheios de amor a Deus são os que se demoram na presença divina e contemplam de olhos bem abertos e atentos a majestade do Senhor. Os homens cujo coração abriga tal amor possuem uma qualidade especial que os torna desconhecidos ou incompreendidos pelos outros. Geralmente, falam com grande autoridade espiritual. Tendo estado na presença de Deus, anunciam o que viram ali. Eles têm sido profetas e não escribas, pois o escriba fala do que leu, mas o profeta fala do que viu. Essa distinção não é artificial. Entre o escriba que lê e o profeta que vê, há uma diferença tão vasta quanto o mar. Em nossos dias abundam os escribas ortodoxos, mas os profetas, onde estão eles? A voz dura do escriba fala de princípios e leis, mas a igreja espera pela voz terna do santo que penetrou além do véu e contemplou com os olhos da alma a grandeza de Deus. Lembremo-nos, porém, de que penetrar além do véu é reivindicar uma experiência sensível e viva com a presença do Senhor. É um privilégio outorgado a todos os filhos de Deus. Uma vez, tendo sido removido o véu com a morte de Jesus, e nada mais restando da parte de Deus que possa impedir-nos a entrada, por que nos demoramos ainda do lado de fora? Por que consentimos em habitar todos os dias de nossa existência do lado de fora do Santo dos Santos e nunca penetramos ali para contemplar a Deus? Ouvimos o noivo dizer: "Mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável." Cantares 2,14. Sentimos que o chamado é para nós e, contudo, não queremos nos aproximar, e os anos se passam e envelhecemos e ficamos exaltos nos átrios exteriores do tabernáculo. O que nos impede de entrar? A resposta que geralmente se ouve, de que simplesmente estamos frios, não esclarece os fatos. Há algo que é muito mais sério do que a frieza de coração. Há algo que pode estar por baixo desta frieza e que talvez seja a sua causa. O que é? Que poderia ser senão a presença de um véu em nossos corações, um véu que não foi retirado com o primeiro, mas que continua ali, barrando o caminho da luz e escondendo de nós a face de Deus. Trata-se do véu de nossa antiga e decaída natureza, que continua bem viva em nosso íntimo, sem ser condenada, sem haver passado ainda pela crucificação e pelo repúdio total. Trata-se do véu compacto de uma vida egocêntrica que nunca quisemos realmente conhecer como tal, da qual intimamente nos sentimos envergonhados e por isso mesmo nunca a trazemos perante o tribunal da cruz. Esse véu escuro não é por demais misterioso, nem é difícil de ser identificado. Temos tão somente de sondar nosso próprio coração e o acharemos ali, costurado, remendado e consertado. Talvez
mas sempre presente, um inimigo de nossa vida, um verdadeiro obstáculo no caminho de nosso crescimento espiritual. Sei que esse véu não é nada bonito, nem tampouco nos agrada a falar a respeito dele. Dirijo-me, porém, às almas sedentas que estão resolvidas a seguir a Deus e creio que elas não retrocederão somente porque o caminho temporariamente as levará por montes sombrios. O seu anseio por Deus afirma que continuarão à procura do Senhor, enfrentarão os fatos por mais desagradáveis que sejam e suportarão a cruz em face da alegria que lhes está proposta. Por isso, animo-me a apontar os fios que formam a textura desse véu da alma. Esse véu escuro foi tecido com os fios sutis da vida egocêntrica e dos pecados do espírito humano que sempre se manifestam conjuntamente. Não se trata de algo que fazemos, e sim daquilo que somos, e é justamente nisso que residem tanto a sua sutileza como a sua força. Falando de maneira mais específica, os pecados do eu são justiça própria, autocompaixão, autoconfiança, autossuficiência, autoadmiração, amor próprio e todo um exército de outros defeitos da personalidade semelhante a esses. Esses pecados se estabelecem no íntimo de nosso ser e são parte integrante de nossa natureza, e de tal maneira que só temos consciência deles quando a luz de Deus incide sobre eles. As mais graves manifestações desses pecados, o egocentrismo, o exibicionismo, a autopromoção, são extremamente toleradas em líderes evangélicos, até mesmo de círculos impecavelmente ortodoxos. De fato, são pecados que têm recebido tal evidência que muitos chegam a identificá-los com o Evangelho. Espero não estar fazendo uma observação cínica quando afirmo que, em nossos dias, eles parecem ser um requisito para a popularidade de alguém em certos círculos da igreja visível. A autopromoção é guisa de se fazer promoção de Cristo. Atualmente, é algo tão comum que nem mais chama a atenção. Seria de se supor que o fato de conhecermos devidamente as doutrinas da depravação humana e da justificação pelos méritos de Cristo, por si só, seria suficiente para libertar-nos do poder dos pecados do ego. Mas esse conhecimento não produz o efeito esperado. O nosso ego continua inabalável a reinar no trono do nosso coração. Ele pode até ver o cordeiro imolado, que mesmo assim não se deixa abalar. Pode combater pela fé evangélica e pregar com eloquência a salvação mediante a graça, mas isso só lhe aumenta as forças. Para dizer a verdade, parece que se fortalece na doutrina e sente-se mais à vontade em uma igreja do que em um bar. Nosso próprio desejo de buscar a Deus pode fornecer-lhe condições excelentes para que cresça e se desenvolva. O ego é o véu sombrio que oculta de nós a face de Deus. Só pode ser removido através de uma experiência do Espírito, nunca por meio de instrução intelectual. Seria como tentar expelir de corpo a lepra por meio de instruções médicas. É necessária uma operação de extermínio realizada por Deus para que sejamos libertados. Devemos deixar que a cruz realize sua obra mortificadora em nosso íntimo. É mister que levemos à cruz os nossos pecados de egocentrismo. Devemos preparar-nos para sofrer uma prova semelhante, de certo modo, à experiência pela qual passou o nosso Salvador, quando se achava na presença de Pôncio Pilatos. Não esqueçamos isto. Quando se fala em rasgar o véu, fala-se figuradamente, e a ideia se nos torna poética e quase agradável. Em realidade, entretanto, nada há de agradável nisso. Na experiência humana, esse véu é feito de um tecido espiritual vivo, compõe-se da substância sensível que também permeia todo o nosso ser, e tocar no mesmo é tocar em nosso ponto mais doloroso. Rasgá-lo é despedaçar-nos, é ferir-nos, é fazer-nos sangrar. Falar de modo diferente é fazer com que a cruz nem seja cruz, que a morte nem morte seja. Nunca foi divertido morrer. Despedaçar o tecido delicado e suscetível de que consiste a vida jamais poderá dar-nos outra sensação que não a de dor aguda e profunda. Não obstante, foi justamente isso que a cruz fez a Jesus, e é o que a cruz fará a todo filho de Deus que quiser ser liberto do eu. Tenhamos o cuidado de não subestimar a importância da vida espiritual, achando que nós mesmos podemos rasgar o véu. Deus é quem deve fazer tudo em nosso lugar. Nossa parte consiste em ceder e confiar. É necessário que confessemos,
abandonemos e repudiemos uma vida autodirigida e passemos a considerá-la crucificada. Urge, entretanto, distinguir entre uma aceitação ociosa e uma verdadeira operação de Deus. Devemos perseverar até que a obra seja realizada. Não ousemos nos contentar com uma doutrina certinha de autocrucificação. Isso seria imitar a Saul, que poupou as melhores ovelhas e vitelas. Lutemos para que a obra seja realmente efetuada, e assim sucederá. A cruz é rude e mortal, mas também é eficaz. Não conserva sua vítima ali dependurada para sempre. Chega o momento em que sua obra termina e a vítima morre. Após isso, vem a ressurreição, em glória e poder, e a dor é esquecida, em face da alegria de haver sido removido o véu e de termos numa experiência real do Espírito chegado até a presença do Deus vivo. Senhor, quão excelentes são os teus caminhos, e quão enganosos e tenebrosos são os caminhos do homem. Mostra-nos como se morre para que ressuscitemos em novidade de vida. Rompe o véu de nossa vida própria, de alto a baixo, como fizeste ao véu do templo. Queremos chegar perto de ti, em plena certeza de fé. Desejamos habitar contigo na vida diária, neste mundo, a fim de que estejamos habituados à glória, quando penetrarmos em teu céu, para contigo habitar para sempre. Em nome de Jesus. Amém.